5 trilhões de dólares. Esse é o valor controlado pela Fidelity. E apesar de não controlar tanto valor como outras empresas, como BlackRock e Vanguard, ela possui uma estrutura que coloca muito mais poder nas mãos de uma única família. E é aí que ela se torna mais impressionante. Isso porque, apesar de controlarem mais ativos, as concorrentes têm seu capital bastante diluído, sendo elas empresas de capital aberto, com ações negociadas na Bolsa de Valores. As demais companhias deixam poucas ações na posse de seus comandantes. Para se ter ideia, o poderoso Larry Fink, criador da BlackRock, detém apenas 0,27% da gigante. E a situação é semelhante até mesmo no caso da gigante Charles Schwab, em que seu fundador de mesmo nome também detém apenas 6% do negócio. Só que no caso da Fidelity é bem diferente. A família fundadora controla 49% do negócio, que tem sob custódia praticamente 5 trilhões de dólares, e decide para onde vão os recursos de mais de 45 milhões de clientes. Mas como isso é possível? Como a família Johnson controla tanto dinheiro? E por que a Fidelity é tão grande? Nesse vídeo, você vai entender como se formou esse império e a história da Fidelity Investments. Uma das maiores empresas de investimentos do mundo, a Fidelity se notabilizou por administrar o dinheiro de dezenas de milhões de clientes dos Estados Unidos. Responsável por gerenciar a previdência de 45 milhões de americanos, a empresa oferece contas que atendem aos planos 403B, IRA e, principalmente, o plano 401K, a escolha para a aposentadoria de milhões de cidadãos americanos. Nessa modalidade de previdência privada, os empregadores depositam o dinheiro para o empregado, que não precisa recolher impostos sobre o valor. Dessa forma, várias pessoas optam por empresas privadas que se enquadram nestes planos citados, como no caso da Fidelity, que administram, investem e depois repassam retornos para os seus clientes. Com milhões de clientes, a gigante acumula todo o dinheiro e decide onde e como irá alocar a quantia, de modo a reverter nos melhores ganhos possíveis para a empresa e para os clientes. Em troca, a empresa recebe taxas e comissões sobre o dinheiro que administra e sobre as operações que realiza. E por mais que o dinheiro seja dos clientes, o poder de decidir para onde ele vai fica por conta do administrador do negócio, no caso, a família Johnson. A empresa já está na terceira geração de administradores, sendo hoje tocada por Abigail Johnson, neta do fundador da Fidelity. Ao todo, ela possui uma fortuna de 35,8 bilhões de dólares, o que faz dela a 45ª pessoa mais rica do mundo. Mas isso reflete apenas uma estimativa de seu patrimônio, e não é capaz de mensurar o poder e a capacidade que uma pessoa tem quando administra 5 trilhões de dólares. Mas como a empresa chegou a esse ponto? Tudo começou com Edward Johnson II, um advogado que vem de uma família bastante abastada. Enquanto atuava como advogado, ele também acompanhava e investia no mercado de ações. Apesar disso, ele nem de longe era um grande investidor, e participou tanto da euforia com o mercado de ações na década de 20, como viu seu patrimônio afundar com a crise de 1929. Porém, apenas um ano depois, ele se juntou a outros investidores que deram início ao Fidelity Fund, um fundo responsável por realizar investimentos diversos no mercado de ações. Enquanto deixava seu dinheiro com o fundo, Edward se dedicava à carreira como advogado, mas 13 anos depois, acabou mudando sua carreira após uma série de perdas e reclamações dos investidores do fundo. A situação era tão caótica que os membros entenderam que era necessário eleger um novo comandante para o fundo, e assim, Edward foi eleito como novo presidente e diretor do negócio. Em seus 2 primeiros anos, o fundo cresceu de forma incrível, passando de 3 para 10 milhões de dólares em ativos. Só que apesar do crescimento aparente, um dos fatores que possibilitaram esse aumento foi o fato de Edward fundir o fundo fiduciário de sua própria família com a empresa, o que por si só fez um enorme salto no patrimônio do negócio. Porém, o movimento foi visto com extremo otimismo pelos investidores, uma vez que se o presidente integrava o patrimônio de sua família no negócio, era um sinal de que a empresa era séria e entraria para valer no mercado. Foi com esses aportes que o Fidelity Fund
se tornou Fidelity Management and Research Company LLC em 1946, se tornando efetivamente a Fidelity que o mundo todo viria a conhecer. No início, a empresa se comportava como um fundo para clientes ricos e oferecia gestão financeira profissional com investimentos de baixo risco com foco no longo prazo, de tal forma que a Fidelity evitava riscos e, principalmente, não investia em negócios ou setores que a maioria estava investindo em determinado momento, evitando assim tendências e modismos do mercado. Tudo para evitar oscilações bruscas, não tendo nem ganhos expressivos e nem perdas substanciais. Foi assim que ela operou nas décadas de 50, 60 e quase toda a década de 70. E somente quando o fundador se afastou é que houve uma mudança na rota do negócio, que assim teria um salto exponencial. Edward Johnson III assumiu o lugar do pai em 1977 e, como tinha uma visão totalmente diferente do pai, decidiu apostar não mais em qualidade de investidores, e sim na quantidade de investidores. Isso porque, na mesma época, outros gigantes também tomavam a mesma decisão, tais como Charles Schwab e Vanguard. A virada incluiria não só uma mudança de perfil dos clientes, mas também uma estrutura para fisgar os mais diferentes tipos de cliente, o que incluía não apenas a gestão de patrimônio, mas também serviços e facilidades como atendimento computadorizado. Além de mudar o foco do negócio, Edward III também mudou a estrutura societária da empresa, criando uma empresa em que 49% das ações são do poder da família Johnson e 51% restantes ficam para os funcionários. Nessa modalidade, não participam investidores ou fundos, apenas as duas partes já citadas. Poucos anos depois, vieram os produtos que fariam a Fidelity conhecida em todo o mundo. O primeiro deles foi em 1982, quando a empresa ingressou no mercado de previdências privadas, ao se habilitar ao Plano 401(k), o seu grande trunfo, e posteriormente também realizou a habilitação para outros planos previdenciários. O segundo grande acerto veio depois que a Fidelity passou a investir em empresas de tecnologia, especialmente relacionadas à computação. Esses dois movimentos criaram um ganha-ganha para a Fidelity, que cada vez mais recebia dinheiro a partir do 401(k) e, assim, investia mais e mais em empresas de tecnologia, que valorizavam cada vez mais e geravam mais ganhos para a financeira e retornos sobre o capital nela investido e confiado. Esse comportamento se seguiu na década seguinte com a entrada de Robert Pozen, um executivo que, além de exercer cargos na empresa, se tornou CEO em 1997. Com Pozen, a Fidelity entrou com tudo no mercado de empresas baseadas na internet, as chamadas .com, que dispararam no final da década de 90. Tanto que nos 4 anos em que ele esteve no cargo, o portfólio da Fidelity saltou de 500 para 900 bilhões de dólares. Um número impressionante que tornou a empresa quase trilionária e detentora de participações acionárias robustas em algumas das maiores empresas do planeta, que até hoje multiplicam e encorpam o patrimônio da Fidelity. Para se ter ideia, segundo o levantamento recente do Stock Analysis, ela possui 6,95% da Microsoft, 6,29% da Apple, 6,10% da Nvidia, 2,29% da Google, 2,31% da Meta e 1,11% da Tesla. Assim como também possui 1,19% da ExxonMobil, o que mostra investimentos também em setores mais tradicionais. E ela possui até mesmo 1,70% das ações da Berkshire Hathaway, a empresa de Warren Buffett. Além de valiosas, essas participações permitem que a Fidelity participe dos conselhos e das decisões dessas e de outras grandes empresas, sem contar os retornos expressivos tidos ao longo do tempo, como no caso da Nvidia, que aumentou 11 vezes o seu valor de mercado nos últimos 2 anos. Outro grande negócio ainda viria nos anos 2000, o mercado de ETFs, os fundos ofertados publicamente na Bolsa de Valores. Em 2003, a Fidelity entrou no mercado de ETFs, lançando seu primeiro instrumento, e mais tarde, ela conseguiria dezenas de bilhões de dólares que foram investidos nessa modalidade. Porém, nesse setor, a Fidelity ainda deixa a desejar
quando comparada com gigantes do setor como BlackRock e Vanguard. Um dos possíveis motivos para essa distância pode ser o fato de que as taxas cobradas sejam cerca de 10 vezes mais altas do que algumas concorrentes. Outra vertente acrescentada nos últimos anos foi o chamado capital de risco. Hoje ela faz investimentos pontuais, como na fintech brasileira Creditas. Atualmente, além das opções citadas, a empresa também oferece serviços como assessoria de investimentos, fundos mútuos, renda fixa, títulos e certificados de depósito, assim como outros recursos comuns em instituições financeiras tradicionais. E aos poucos, a empresa vai ganhando novas linhas. Desde 2001, a herdeira do império Abigail Johnson, filha de Edward III, assumiu o cargo de presidente. Porém, 3 anos depois, ela participou de uma tentativa mal-sucedida de golpe contra seu próprio pai, quando se juntou com os demais familiares para retirarem Edward III da empresa. O golpe não deu certo e ela somente conseguiu assumir a totalidade do comando 10 anos depois. Desde 2014 no comando, Abigail direcionou a Fidelity para o mercado de criptomoedas, tanto que a empresa oferece uma plataforma própria para a transação de criptomoedas. Além disso, desde 2021, a empresa criou um ETF de Bitcoin, que hoje é o maior do gênero, com 9,2 bilhões de dólares investidos. E segundo Abigail Johnson, a expectativa em relação ao Bitcoin é muito mais otimista do que de todo o mercado. 1 bilhão de dólares por Bitcoin. Você concorda com ela? Ou essa previsão é otimista demais? De toda forma, a Fidelity, há quase 100 anos, vem acumulando cada vez mais capital, em um efeito composto que levou o negócio de 900 bilhões em custódia em 2001 para cerca de 5 trilhões atualmente, à medida que recebe novos investidores e ganha mais com seus investimentos. E se depender do histórico, a empresa se tornará cada vez mais forte e mais poderosa.